algum momento na nossa vida, já tivemos que enfrentar e que lidar com este inimigo chamado o medo. Medo da solidão, medo da pobreza, medo da enfermidade, medo do fracasso. Ter medo é um sinal de humanidade. Medo, na realidade, é um dos maiores inimigos do ser humano. Mata sonhos, destrói as promessas, expectativas. O medo destrói relações. E quando olhamos para o contexto que nós estamos a viver neste tempo, tempo de pandemia, tempo de crise mundial, sucessivos confinamentos, há todo um clima de incerteza instalado na nossa sociedade. E Paulo diz a Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de medo. Noutras traduções, Deus não nos deu um espírito de timidez. Noutras traduções diz, Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de amor, de poder e de domínio próprio. O medo funciona como a fé. A fé é como um ímã, ela atrai aquilo que é bom. Quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, funciona, atrai as bênçãos de Deus à nossa vida. Assim também o medo funciona como um ímã, atrai coisas negativas à sua vida. Concentra a tua fé em Jesus. O teu foco são as promessas de Deus. Elas não deixaram de ser verdades por causa deste tempo. Então a minha pergunta é, como podemos vencer ou lidar com o medo baseados na palavra de Deus? Eu vou reconhecer o meu medo. Nós nunca vamos vencer aquilo que nós não reconhecemos. Entrar em negação é um erro. O salmista, ele é claro, quando Deus estiver com medo, sim, o medo faz parte das nossas vidas. Vamos identificar qual é o medo, vamos reconhecer qual é o medo, para depois enfrentar esse medo. Segundo, eu vou confiar em Deus. Eu tenho este medo, estou com medo de Saul, estou com medo da morte, mas eu tomo uma decisão. Apesar do medo, eu decido confiar em Deus. Não ignoro o medo, mas eu continuo a confiar em Deus. O mesmo Deus que livrou Davi dos seus medos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E Ele tem poder para te livrar a ti e a mim dos nossos medos também nos dias de hoje. Fé é continuar a caminhar confiando em Deus, apesar do medo. Quanto mais confiamos em Deus, o medo começa a dissipar-se. Um dos antídotos mais poderosos contra o medo é o louvor. Vou louvar a Deus continuamente. Os salmos, igreja, não são outra coisa do que canções, poemas que Davi e outros escreveram em tempos de grande adversidade. Nós vestimos o nosso espírito, como diz lá em Isaías 61, com vestes de louvor. Nós decidimos, apesar das circunstâncias, eu vou louvar ao Senhor. Quanto mais tu louvas a Deus, mais o medo vai se dissipando e o teu coração vai sendo cheio de paz, de alegria, porque o louvor enche o nosso coração de esperança. Quarto conselho, eu vou crer que Deus está comigo. O medo começa a desaparecer no momento em que eu creio que Deus está comigo. O salmista diz, olha, Deus está comigo, por isso eu não tenho medo. Tu crês que Deus é contigo. Tu acreditas que Deus é contigo. No vale, Deus é contigo. No topo da montanha, Deus é contigo. Quando está tudo bem, Deus é contigo. Quando está tudo mal, Deus continua contigo. Como é que o amor de Deus se realiza de forma perfeita na nossa vida? Quando nós amamos uns aos outros. Não é só quando nós recebemos o seu amor, mas quando nós partilhamos desse seu amor, o amor de Deus realiza-se em nós de forma perfeita.
O meu quinto conselho é: eu vou permanecer no amor de Deus. Tu és um filho amado. Deus te ama não pela tua performance. Deus te ama não porque tu és perfeito. Deus te ama por causa daquilo que Cristo fez por nós. Deus te ama a ti e a mim porque Ele decidiu nos amar. Quando nós reconhecemos o amor de Deus, Deus é sempre o nosso porto seguro. Ele é o nosso papá. Ele te ama.